Olá, boa noite. Estúdio Veja está no ar e hoje a gente vai falar sobre tuberculose. Amanhã, dia 24 de março, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Você sabia que são 70 mil novos casos da doença por ano aqui no Brasil? Pois é, são 4.500 mortes. Essa é a doença contagiosa que mais mata aqui no nosso país. Quem vai tirar as minhas dúvidas e as suas também é o Dr. Olavo Munhoz Leite, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E também temos Júlia Vidali, repórter de Veja, que vai me ajudar na conversa. Boa noite, Júlia. Boa noite, Nicole. Boa noite, doutor. Boa noite, Júlia. Doutor, como eu disse, são 70 mil novos casos por ano. Essa é uma doença bastante antiga. Por que essa bactéria ainda circula? Por que ainda existem casos aqui no país? E em todo o mundo também, né? Sim. 70 mil casos por ano é uma carga de pessoas novas com tuberculose grande. Óbvio que isso gera um ônus. Agora, considerando a extensão do país, nós estaríamos talvez entre os 20 mais importantes no mundo. Agora, por que esta doença que é tratável ainda assola o país desta forma? Acho que existem vários fatores. Um dos fatores mais importantes que tem é o não diagnóstico da doença. Porque uma vez que você não tem o diagnóstico, a tuberculose é uma doença que é transmitida por transmissão de partículas que estão contaminadas com o bacilo da tuberculose. Uhum. Então, se eu não faço o diagnóstico de uma pessoa que tem tuberculose, eu estou contaminando outras pessoas. Este é um fator. O segundo fator importante é que, quanto maior a aglomeração de pessoas, tanto mais eu facilito para a transmissão. E isso daí, muitas vezes, não é percebido pelas pessoas, né? Às vezes eu estou tossindo há 2, 3 semanas e eu estou atribuindo isso a diferentes fatores. Eu estou fumando mais, eu estou com gripe. O ar está seco, né? O ar está seco. Então eu vou atribuindo fatores e acabo não procurando o atendimento. Uhum. Tudo bem, eu percebi que eu não estou bem, eu procuro atendimento. Ele vai encontrar talvez algum obstáculo, que é conseguir um atendimento de uma maneira geral. E uma vez que se conseguiu o atendimento, que haja percepção das pessoas quanto dos atendentes, digamos assim, da equipe de saúde, da possibilidade de tuberculose. E um outro fator muito importante na tuberculose é que ela é uma doença de tratamento prolongado. Nós temos que tratar a tuberculose pelas suas características por 6 meses. E um dos fatores mais importantes é o abandono do tratamento. Então, diferentes estratégias têm que ser montadas. Então, primeiro, para que a pessoa perceba que aquilo não está bem. Que ela vá a uma unidade básica de saúde, que ela seja atendida adequadamente, que se pense em tuberculose, que se faça o diagnóstico, que inicie o tratamento e que complete o tratamento. Porque uma tuberculose que eu iniciei o tratamento e não completei, eu criei as condições para que o bacilo da tuberculose possa se tornar resistente às drogas habituais. Porque, vamos dar um exemplo, se eu tenho um germe numa infecção urinária, eu tenho o germe e o teste, o antibiograma. Para a tuberculose, nós não temos isso de uma maneira geral. O tratamento é padronizado, todos serão tratados do mesmo jeito. Então, um dos fatores mais importantes é que a pessoa tenha adesão ao tratamento. Agora, aderir a tratamento, todo mundo sabe que é muito difícil. Quem toma remédio cronicamente, não infrequentemente, esquece. Imagina na tuberculose. E tem um fator importante que é assim, à medida que a pessoa trata, ela se sente melhor. Já estou bem, já não preciso mais, interrompe o tratamento. Então, existe uma responsabilidade muito importante do serviço de saúde, que não basta eu fazer o diagnóstico e entregar uma receita. É preciso que eu garanta que a pessoa tome, que ela complete o tratamento. Então, a responsabilidade na tuberculose ela é muito grande. Não é só do paciente, mas é também, digamos, da saúde pública de uma maneira geral. E, doutor, o senhor falou da importância das pessoas perceberem que tem alguma coisa errada. Quais são os sintomas da tuberculose? Porque a gente pensa muito naquela questão de tossir sangue, mas acho que, não sei, isso já está avançado, né? Minoria, deve ser um quadro bem avançado. Eu acho que é isso. Assim,
Basicamente, a tuberculose é uma doença que, a grande maioria dos casos, ela é uma doença pulmonar. Então, toda vez que eu falo, que eu grito, que choro, eu crio as partículas que ficam no meio ambiente. Então, para que isso ocorra, eu tenho que tossir de uma maneira eficiente. Então, a gente considera que todas as pessoas que tossem há mais do que 2 semanas, não importa se eu fumo, se eu tenho asma, se eu tenho bronquite, o que eu acho, isto pode ser tuberculose. E esta é a única forma que a gente tem de detectar as pessoas com a doença, né? Atualmente existe uma metodologia muito rápida, altamente sensível, já disponível na rede pública, para que eu faça o diagnóstico em 1h30. Eu posso coletar o escarro e depois de 1h30, 2 horas, eu tenho esse diagnóstico com uma precisão muito grande. Mas, se a pessoa não for até a unidade, eu não vou fazer esse diagnóstico. Né? E o senhor acha que ainda é difícil para o profissional de saúde suspeitar de tuberculose mesmo com esse quadro? Sim, sim. Quer dizer, existe um trabalho muito grande, né, dos programas de tuberculose, seja a nível federal ou estadual, para que as unidades básicas estejam alertas e de que elas façam isso de uma maneira muito grande. A dificuldade maior na tuberculose são as formas não pulmonares. Aí sim elas trazem uma dificuldade diagnóstica maior. Em geral, é um centro especializado que vai ver. Agora, a apresentação mais comum e mais importante em termos de saúde pública, que é o pulmão, as unidades estão preparadas, né? Óbvio que aí a gente tem que contar com diferentes fatores, né? Do preparo de um profissional que chegou mais recentemente, mas em geral existe um preparo e existe um alerta grande para isso. Mas a despeito disso, né, a Nicole começou dizendo 4.500 mortes. Então, morrer 4.500 pessoas de uma doença que é perfeitamente tratável, isso é ruim. Então, nós estamos errando em algum ponto, né? Óbvio que aquilo que a gente está falando, todo mundo que tosse tem que procurar o serviço, mas a positividade do meu exame, ou seja, a capacidade de eu fazer o diagnóstico, mesmo que eu tenha pensado, ela não é tão grande, entendeu? Então, estas variáveis todas, entendeu? Tem que ser. Então, tem que haver um compromisso grande, né, da unidade de saúde, da pessoa que está com algum sintoma, para que se procure e se possa fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Eu tenho uma pergunta, mas antes eu só quero lembrar que nós estamos ao vivo pelo Facebook. Deixe suas perguntas aqui nos comentários que eu repasso para o Dr. Olavo. O senhor falou sobre a questão das mortes, né? 4.500 mortes. Nós estamos errando em algum ponto. O senhor saberia dizer qual é esse ponto? Tem um palpite? Sim. Um dos pontos difíceis que tem disso é quando eu associo uma doença, né? Eu tenho uma doença de base ou eu tenho uma condição de base importante. Por exemplo, eu sou diabético. O diabético aumenta muito o risco de ter tuberculose. Por quê? Para que a tuberculose se manifeste, algum grau de perda da minha imunidade deve estar acontecendo. E a própria doença diabetes pode fazer isso daí. Então, se não houver uma percepção e ao lado disso uma dificuldade diagnóstica, eu acabo fazendo o diagnóstico de uma maneira muito tardia. E toda vez que eu atraso no diagnóstico, eu tenho uma doença mais devastadora. E aí mesmo que nós temos alguns dados, tanto do Brasil quanto de fora, que em muitas situações as pessoas morreram sem o diagnóstico. Mas como é que você sabe que tem tuberculose? Porque tem a verificação de óbito. Ou uma necrópsia ou uma verificação de óbito. E aí eu faço o diagnóstico de tuberculose já depois do óbito. Ou eu faço o diagnóstico tão tardio que o tratamento perde a eficácia. Porque houve um tempo pequeno, porque existe a necessidade de um tempo para que os medicamentos façam efeito e, consequentemente, que eles consigam combater o bacilo da tuberculose. Quem tem HIV, aqui no Brasil, já tem que fazer obrigatoriamente o teste de tuberculose, não é isso? A recomendação que a gente tem é que todas as pessoas que façam o diagnóstico de infecção pelo HIV, que
que você procure tuberculose. Justamente por essa questão da imunidade. Justamente, exatamente, por causa dessa questão da imunidade. E o que essas pessoas que têm infecção, que estão vivendo com HIV/AIDS, elas devem fazer o chamado teste tuberculínico, para ver se elas já tiveram contato com o bacilo da tuberculose previamente, o que para uma pessoa que não tem nenhuma doença, a grande maioria das pessoas consegue controlar bem o bacilo, o paciente HIV positivo pode diminuir essa capacidade. Então, o que a gente faz é uma coisa que é tratar a doença antes que ela ocorra. Mas então o que o senhor está querendo dizer é que quem tem, por exemplo, diabetes ou outra doença que afete o sistema imunológico, que vá procurar fazer um teste de tuberculose também? Também, mas aí não é para qualquer situação. A gente nomeia algumas situações de risco maior, né? O diabético, é importante que o acompanhamento dele inclua a possibilidade de tuberculose. E eu citei porque, se você for pensar em termos de frequência, né, das pessoas que têm uma causa de base conhecida, o diabetes é um dos mais importantes. Né? Mas tem situações bem mais importantes, que são as pessoas que vão receber alguns medicamentos que destroem a imunidade específica para o bacilo da tuberculose. Particularmente e atualmente, os chamados medicamentos que são ditos biológicos, que estão sendo usados muito para o tratamento de doença intestinal, para o tratamento de doenças reumáticas, para algumas formas de doenças dermatológicas muito grave. Então, esses indivíduos têm um risco muito alto, então eu tenho que prestar atenção. A infecção pelo HIV, eu tenho que prestar uma atenção maior. Então, porque é praticamente impossível que a gente comece a testar todas as pessoas. Então, eu tenho que particularizar quando esse risco aumenta. E, doutor, uma pessoa que ela entra em contato com a bactéria, ela sempre vai desenvolver a doença ou o corpo dela pode eliminar, de repente ela não tem sintoma nenhum, ela transmite, como é que funciona isso? Então, isso eu acho que é importante. A transmissão da doença se faz exclusivamente pelas pessoas doentes, né? Aquelas pessoas que estão tossindo por um período prolongado. Agora, uma vez que eu entre em contato com o bacilo da tuberculose, eu vou desenvolver no meu organismo a infecção pelo bacilo da tuberculose, mas eu não vou necessariamente evoluir para a doença. Então, de todas as pessoas que entram em contato com o bacilo da tuberculose, por exemplo, a gente estima que 25% da população mundial já entrou em contato com o bacilo da tuberculose. Mas o que é 25% da população mundial? É intratável. Então, de todas essas pessoas, elas têm um risco maior de desenvolver. Então, vamos tentar desenvolver esse raciocínio. Eu tenho um risco maior de desenvolver. Tudo bem. Agora, eu pego a infecção pelo HIV, eu aumento o risco. Eu desenvolvo um diabetes, eu aumento o risco. Eu vou tomar um medicamento que diminui a minha imunidade, eu aumento o risco. Então, essa pergunta é importante. Eu me infecto, eu não estou transmitindo. Eu vou transmitir quando a doença se estabelece e no pulmão. Lembrar que a gente pode ter tuberculose em qualquer órgão, mas o importante é que no pulmão eu transmito, o pulmão é a porta de entrada e é o local que mais frequentemente a doença se manifesta. Mas esses casos que não são pulmonares, eles são raros ou acontecem com uma certa frequência? Não, se a gente considerar, a gente pode dizer que 80 a 85% dos casos de tuberculose são pulmonar e 15 a 20% são formas extrapulmonares. Agora, lembrar que eu posso ter tuberculose pulmonar em um outro órgão. Isso, em geral, não é um problema, porque eu fiz o diagnóstico do pulmão. Vai tratar Agora, tudo. isso, quando ela é uma doença isolada, por exemplo, tuberculose óssea. Vamos citar um exemplo importante, que é a tuberculose do sistema nervoso central, a chamada meningite por tuberculose. Né? Então, essas são apresentações mais raras, mas muitas vezes muito grave, né? E que demandam uma dificuldade diagnóstica ainda grande. Voltando só um pouquinho para a questão do diagnóstico, porque o Luiz Clay Antônio Silva falou: eu estou com tosse seca, como faço para fazer o exame? Isso é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Existem várias técnicas que você pode desenvolver para que a pessoa consiga colher o escarro. O ideal é a coleta do escarro no período da manhã. Por quê? Porque quando você permanece deitado muito grande, você acumula uma quantidade maior de secreção. Porque você está andando, falando, você tem menos secreção pulmonar. Agora, de manhã é o melhor período. Então, o que se pode fazer é tentar coletar no período da manhã. Mas aí ele tem que ir ao médico e pedir para
Ele tem que ter uma guia pra fazer solicitação esse e tem que exame. ter, exato. Ele tem que ir a um médico, a uma unidade de saúde, uma unidade básica, expor o sintoma dele para que seja providenciado. A equipe de saúde já está preparada para fazer isso, né? Algumas coisas podem, por exemplo, você pode fazer uma inalação caseira. Agora, a gente toma um pouco de cuidado, porque toda vez que eu induzo a tosse, eu também posso estar transmitindo para outras pessoas. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Muito raramente a gente pode lançar de algumas coisas, como existem alguns aparelhos que você pode usar para estimular a expectoração. Mas assim, esse problema não é tão grande na população adulta, né? É maior na população infantil, que não sabe tossir, não sabe escarrar, essas coisas todas. Mas assim, a recomendação é que ainda que a tosse seja seca, que ele seja avaliado. E sempre existe uma forma de você fazer com que a secreção seja colhida. E, doutor, em relação ao tratamento, o senhor falou que é um tratamento longo de 6 meses. Mas como é que é feito esse tratamento? É um remédio que a pessoa leva para casa? É uma medicação só? É diária, semanal? Como é que funciona? Então, esse é um dado importante. Aliás, é uma das coisas mais importantes, como a gente falou, né? Não adianta fazer o diagnóstico se eu não trato. Quer dizer, não basta uma receita, né? Uma receita médica. E eu falo, olha, você vai tratar daqui 6 meses. A tuberculose faz parte de um programa e o que se faz é o chamado tratamento diretamente observado. Em geral, você opta para que a pessoa vá tomar a medicação numa unidade básica de saúde, com um programa de médico de família. Muitas vezes a equipe de saúde vai até a casa da pessoa. E você estuda para cada caso. Então, por exemplo, não, eu não tenho, eu trabalho. Então, você vai falar, ó, eu vou te dar para 5 dias. No 5º, você vem aqui para ver como é que está. Então, o tratamento é feito a partir, são comprimidos, né? Nós associamos 4 drogas num comprimido, mas é importante lembrar isso, né? Porque você fala, você vai tomar 4 em 1, mas não quer dizer que você vai tomar um comprimido, de acordo com o seu peso. Em geral, para quem tem mais de 60 quilos, são usados 4 comprimidos. E ele vai tomar esses 4 comprimidos durante a fase intensiva, que dura 2 meses. Após os 2 meses, ele passa para a fase de manutenção, que são 4 meses. Para facilitar, o número de comprimidos é o mesmo. Eu diminuo de 4 remédios para 2 remédios, mas eles são distribuídos num número igual de comprimidos, de tal forma que não tenha, sabe aquela dúvida? É 4, né? É a mesma quantidade, durante 6 meses. Diário também. Diários. E, assim, uma vez que a unidade básica de saúde ela fez o diagnóstico da tuberculose, ela é responsável por aquele paciente. E ela tem que fazer todo o esforço para que esse paciente não abandone. E a tuberculose é uma doença de notificação compulsória. Se eu fizer o diagnóstico, eu tenho que notificar. Por isso que nós sabemos que a gente tem 60, 65 mil casos todos os anos. Eu sou obrigado a notificar. Mas eu sou obrigado a notificar que ela tem tuberculose, que ela iniciou o tratamento, e eu sou obrigado a notificar que ela terminou o tratamento, ou seja, a alta, né? Então, se a pessoa abandona o tratamento, aquela unidade é da responsabilidade dela fazer a busca desse paciente para ver o que foi que aconteceu. Tudo bem. E se a pessoa abandonar o tratamento, qual é o risco que ela coloca para ela mesma e para as outras pessoas? Da doença continuar, transmitir? Transmitir, porque se a pessoa abandona o tratamento, dependendo da fase, quer dizer, por que eu trato 6 meses? De onde surgiu 6 meses? É que todos os estudos que foram feitos mostraram que em 6 meses a chance de eu curar aquele paciente é 96%. Então, você vê que tem 4% que poderá não ser curado por diferentes fatores, né? Então, se a pessoa, entendeu, parar o tratamento naquele momento e ela não teve o tempo suficiente para eliminação do bacilo, o bacilo da tuberculose vai se multiplicar numa situação em que a quantidade de remédio é insuficiente. Então, quais são os riscos? Risco número 1, de que ela pode voltar os sintomas com o risco de ter um bacilo resistente. Se ela tem um bacilo resistente, qual é o risco? Não ter tratamento. Não ter tratamento e ela transmitir esse bacilo para outras pessoas. E qual é o principal local de transmissão, digamos, na sociedade da tuberculose? É dentro da casa.
que é onde você convive a maior parte do tempo, né? Aí eu pego no ônibus, baixa a possibilidade. Eu pego no metrô, no ambiente de trabalho é um local importante, porque às vezes você fica 8 horas no ambiente de trabalho. Então a transmissão depende de um contato mais prolongado. Doutor, falando sobre essa questão da transmissão e ambientes, a gente tem muitos comentários aqui falando sobre até a gente entra numa questão de preconceito, quer dizer que tuberculose é uma doença de pobre, uma doença ligada à miséria. Isso procede? Qual é a veracidade disso? E existe um certo estigma, né? Um estigma com relação a essa questão. Quer dizer, isso existe um certo preconceito, sim. Eu acho que menor, mas a tuberculose, particularmente nos anos 60, 70, quando surgem as drogas mais efetivas, existia um certo conceito de que a gente controlaria a tuberculose, né? Mesmo os países desenvolvidos achavam isso. Então, a tuberculose virou uma doença meio relegada, né? Que nem ter hanseníase, que ter lepra, quer dizer, aquela coisa de segregação. Eu acho que isso existe, a gente tem que trabalhar muito contra isto, né? E de que a tuberculose é uma doença, tudo bem, perfeitamente tratável. E você cura quase 100% das pessoas. Então, e principalmente existe. Qualquer um pode pegar, não só Qualquer uma população pode mais pegar, pobre, lógico. né? Não é Quer dizer, ela é uma doença, se você exclusivo. pegar, é interessante até, tem um mapa de São Paulo. Onde tem tuberculose em São Paulo? Tem mais na região central do que na região periférica. Por quê? Porque você tem mais acúmulo na população local. Agora, é uma doença da pobreza? Porque quem são os países mais importantes de maior carga? Não são países paupérrimos. A China é um país pobre? Não. E você tem uma das maiores cargas de tuberculose. A Índia tem uma situação muito peculiar, porque é um país extremamente populoso. Mas vamos colocar um tigre asiático, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem uma prevalência de tuberculose importante ainda. O Japão foi um dos países mais importantes em termos de tuberculose. Que óbvio que com o desenvolvimento, mesmo no Brasil, né? À medida que você tem um desenvolvimento urbano melhor, de condições de saúde pública melhor, a doença vai diminuindo progressivamente. Pelo que o senhor falou, está muito ligado à questão da imunidade das pessoas mais pobres, né? A saúde, a alimentação, ao acesso à saúde, acesso a tudo isso. Aglomeração Está muito tem uma mais maior relacionado. Você aglomera muito mais. Aí você associa o quê? Mais alcoolismo, mais desnutrição. Então você facilita. Mas você pode ter a tuberculose em qualquer pessoa. Basta existir uma pessoa tossindo e tendo tuberculose, outra Doutor, suscetível. infelizmente o nosso tempo está acabando, mas acho que a gente não pode deixar de falar sobre prevenção. O senhor falou que é uma doença tratável, curável, mas ela pode ser prevenida? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Quando nós falamos em prevenção, temos que lembrar de vários fatores. Em termos de tuberculose, a prevenção mais importante é o diagnóstico das pessoas doentes. Isso não só para a tuberculose, como para a maioria das doenças tratáveis do ponto de vista medicamentoso. Então, esse é o mecanismo mais importante para a prevenção. Com relação a outras formas de prevenção, mais importante é a vacina. Então, nós temos no Brasil disponível a vacina BCG. A vacina do BCG, ela tem uma cobertura de quase 100%, né? 100% das crianças tomam o BCG na maternidade. Qual é a importância do BCG? O BCG não é uma vacina importante para prevenir a tuberculose que nós estamos falando, a tuberculose do adulto. Mas ela é muito importante para prevenir a tuberculose da infância. Por quê? Porque a criança até os 5 anos de idade não tem uma imunidade, uma resistência perfeita. Então, o ideal é que essa criança ela tenha um risco maior de fazer não a tuberculose clássica do pulmão, mas fazer uma tuberculose disseminada pelo corpo, acometendo principalmente o sistema nervoso central, com alta letalidade. Então, por causa disso, nós optamos no Brasil de manter a vacina para a tuberculose. Então, ela não protege o adolescente, ela não protege o adulto, mas ela protege, e isso ficou bem confirmado no Brasil. Perfeito. Doutor, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. presença e pela participação. Júlia, obrigada. Obrigada, a você Nicole. também. Obrigada, doutor. Ok. Gente, muito obrigada a vocês pela participação, pela audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Semana.